Simulado com respostas. Questão 1. Nos termos da Lei 8.112/1990, o servidor público é C. A pessoa legalmente investida em cargo público. Outra questão 1. O arquivo corrente institucional consiste em um conjunto de documentos de valor primário que estão em tramitação ou não e que são consultados com frequência na entidade produtora. Questão 2, de um concurso de 2022. Documentos reunidos com valor primário em processo de tramitação ou não, consultados frequentemente na entidade que os produziu e os administra. Denominado arquivo corrente. Quer dizer, documentos reunidos com valor primário em processo de tramitação ou não, consultado frequentemente na entidade que o produziu e administra, denominado-se arquivo corrente. Terceira questão do concurso de 2022. No que se refere a noções de arquivologia, os arquivos permanentes são aqueles que guardam os documentos mais novos e mais utilizados na instituição. Portanto, errado. Questão 1 do concurso de 2020. Tabela de temporalidade é o instrumento arquivístico resultante da avaliação documental, aprovado por autoridade competente, que define os prazos de guarda em cada fase e a destinação final dos documentos. Sem eliminação, guarda permanente. São vantagens da tabela de temporalidade. Nesse caso aqui nós vamos dizer quais são as vantagens da tabela de temporalidade e depois vamos dizer qual a exceção. A. Propicia melhores condições para a preservação do documento de caráter permanente. Contribui para acesso rápido das informações. Diminuição com custos operacionais e documentos operacionais. Portanto, a opção excetuada é aumento da ocupação do espaço físico. Questão número 2 do concurso 2019. Comissão de avaliação e destinação é um grupo multidisciplinar encarregado da avaliação de documentos de um arquivo, responsável pela elaboração de tabela de temporalidade. A tabela de temporalidade é o que? A tabela de temporalidade? D. Instrumento de destinação aprovado por autoridade competente, que determina prazos e condições de guarda, tendo em vista a transferência, recolhimento, descarte e eliminação de documentos. Questão número 3 do concurso de 2019. Acerca da gestão arquivística de documentos, a unidade de tempo utilizada na tabela de temporalidade é o ano, portanto, certo. Questão número 1, concurso de 2022. Com relação aos procedimentos de arquivologia, julgue o item. Os documentos oficiais são divididos em ostensivos e sigilosos, e até mesmo documentos de natureza sigilosa devem ser abertos e analisados, portanto, errado. Questão número 1, concurso 2022. O arquivo corrente institucional consiste em um conjunto de documentos de valor primário que estão em tramitação ou não e que são consultados com frequência na entidade produtora. Questão número 2, VUVEST 2022. Documentos reunidos com valor primário em processo de tramitação ou não, consultados frequentemente na entidade que os produziu e os administra. Denomina-se arquivo corrente. Terceiro, assistente administrativo. No que se refere às noções de arquivologia, os arquivos permanentes são aqueles que guardam os documentos mais novos e mais utilizados na instituição. Portanto, errados. Não são os mais novos e os mais utilizados. Errados. Vamos para a segunda parte das perguntas do simulado com respostas. Questão 1. Concurso de 2021.
De acordo com o artigo 17 da Lei 8.159/91, a administração de documentação pública ou de caráter público compete às instituições arquivísticas federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais. Segunda do concurso de 2021. Para organizar seu trabalho, Marcos, profissional de suporte técnico, PST, precisa ter noções de arquivamento muito definidos, colocando em prática no seu cotidiano laboral. Desta feita, considerando o exposto na Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, analisa as afirmativas. Portanto, 2. A eliminação de documento produzido por instituição pública de caráter público será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública na específica esfera de competência. 3. A cessação de atividade de instituição pública de caráter público implica o recolhimento de sua documentação à instituição arquivística pública ou a sua transferência à instituição sucessora. Portanto, a letra C, apenas 2 e 3 são as respostas certas. Na questão número 3 do concurso de 2021, vamos lá. A Lei Federal 8.159 de 1991 tem por objetivo dispor sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Questão número 1 de um concurso de 2020. Tabela de temporalidade é um instrumento arquivístico resultante da avaliação documental aprovada por autoridade competente, que define os prazos de guarda em cada fase e a destinação final dos documentos. Se a eliminação ou guarda permanente são vantagens da tabela de temporalidade, exceto: A. Propicia melhores condições para a preservação do documento de caráter permanente. Contribui para acesso rápido às informações. B. Diminuição com custos operacionais. A resposta, exceto, aumento da ocupação do espaço físico. Não é nada bom. Vamos à questão número 2. Concurso de 2019. Comissão de Avaliação e Destinação, grupo multidisciplinar encarregado da avaliação de documentos de um arquivo, responsável pela elaboração de tabela de temporalidade. A tabela de temporalidade é instrumento de destinação aprovado por autoridade competente que determina prazos e condições de guarda, tendo em vista a transferência, recolhimento, descarte ou eliminação de documentos.